Sou Amanda, 35 anos, mãe dos adoráveis gêmeos Jack e Emma, de 10 anos. Depois do nosso divórcio, há 2 anos, voltamos a morar com meus pais. No início, parecia uma bênção trabalhar em turnos de 12 horas em um hospital infantil. O apoio deles era essencial, apesar do meu relacionamento complicado com eles. Mas as coisas começaram a mudar quando meu irmão, Steven, e sua esposa, Melissa, tiveram o primeiro filho. Naquela época, meus filhos pareciam invisíveis para meus avós. Nunca pensei que nossos próprios parentes pudessem nos abandonar daquele jeito. Se você achou esta história interessante, não se esqueça de deixar um comentário nos contando onde você está assistindo e de se inscrever para acompanhar mais histórias reais e dramáticas como esta. Quando meu ex-marido, David, e eu nos separamos após 12 anos de casamento, senti como se meu mundo tivesse sido destruído, não apenas emocionalmente, mas também financeiramente. Construímos nossas vidas com a renda estável dele como engenheiro de software, enquanto eu trabalhava meio período como enfermeira para poder cuidar dos nossos filhos. Após o divórcio, fiquei com a guarda compartilhada das crianças, recebi uma pequena pensão e fui forçada a trabalhar em tempo integral para sustentar a mim e as crianças. Meus pais, Martha e Richard, se ofereceram para nos deixar ficar com eles temporariamente. Só até você se recuperar, disse meu pai, dando um tapinha no meu ombro. Mesmo sabendo que nossa história era conturbada, fiquei grata pelo apoio. Desde criança, sempre fui a filha obediente, sempre seguindo as regras e agradando a todos. Meu irmão mais novo, Steven, era o queridinho da família, perdoado por todos os seus erros. Estudei medicina por 8 anos, especializando-me em pediatria, por causa do meu amor por crianças. Meu caminho, embora não glamouroso, foi firme e seguro. Steven abandonou a escola, abriu uma empresa de tecnologia com o investimento dos pais e agora, aos 32 anos, ganha 6 dígitos. O preconceito está tão arraigado na família que nem percebo mais. Jack e Emma são crianças maravilhosas, com personalidades muito diferentes. Jack é muito criativo, gosta sempre de desenhar ou fazer coisas, às vezes, é sensível, o que lhe dificulta um pouco a vida. Emma é enérgica e forte, sempre defendendo o que é certo. Apesar dos transtornos do divórcio e da mudança, as crianças estão bem. No início, morar com meus pais parecia tranquilo. Meus pais transformaram o escritório em um quarto para as crianças, e eu dormia na sala de estar. Contribuía para a conta da alimentação, cozinhava a maior parte da comida e ajudava as crianças a respeitarem seu espaço e hábitos. Eu trabalhava em turnos de 12 horas, inclusive à noite, então meus avós ajudavam com as tarefas escolares. O plano era economizar dinheiro suficiente para o depósito e o aluguel dentro de um ano para me mudar. Tentei economizar, fazendo horas extras sempre que possível. A moradia na minha região era cara, mas eu estava determinada a dar aos meus filhos um lar estável. As coisas pioraram quando Steven e Melissa tiveram seu primeiro filho, Ethan. A família sempre favoreceu Steven, mas quando tiveram um neto, suas preferências se tornaram óbvias demais para serem ignoradas. A sala de jantar principal foi convertida em quarto de bebê, embora Steven e Melissa tivessem sua própria casa de 4 cômodos do outro lado da cidade. Equipamentos caros eram usados apenas durante as visitas, e minha avó gradualmente cancelou qualquer plano de me ajudar caso Steven precisasse. Meu irmão precisa de mais apoio agora, disse ela, porque ele é pai de primeira viagem. Ironicamente, eu era mãe solteira há 2 anos, mas não era considerada como alguém que precisasse. Tentei ser compreensiva, pensando que um novo bebê era sempre uma alegria especial. Meus 2 filhos eram nossos únicos netos havia 10 anos, e talvez estivessem apenas curtindo a novidade. Ensinei-lhes paciência e gentileza, explicando que Ethan precisava de mais atenção por ser mais novo. O favoritismo começou com pequenas coisas. Presentes de Natal mais caros para Ethan do que para Jack e Emma, elogios sobre a semelhança de Ethan com Steven, enquanto meus 2 filhos ouviam com frequência que se pareciam mais com o pai. Essas pequenas coisas se somavam a uma ferida inegável. Tentei compensar reservando um tempo especial para nós. Quando estávamos livres, íamos ao parque ou assistíamos a filmes no meu quarto. Até comecei a desenhar uma tabela de economias na parede do banheiro,
para que as crianças pudessem acompanhar o progresso rumo à conquista da casa própria. Com apenas alguns meses pela frente, prometi a elas que teríamos uma casa nova até o Natal. Mas, à medida que o verão avançava, o clima em casa ficou cada vez mais tenso. Meus pais passaram a criticar cada vez mais meu estilo de criação, desde as porções de comida até a hora de dormir e a hora da TV. Enquanto isso, Steven e Melissa eram perdoados por qualquer coisa, mesmo que chegassem atrasados para as refeições ou cancelassem na última hora. Eu estava andando na corda bamba, tentando proteger meus filhos desse favoritismo declarado e, ao mesmo tempo, tentando manter a paz com meus avós. Eu precisava da ajuda deles, porque não conseguia lidar com tudo sozinha, trabalhando e criando os filhos. No final do verão, minhas economias aumentaram e imaginei que conseguiria alugar um apartamento de 2 quartos até novembro. Só mais 3 meses, disse a mim mesmo, e eu seria paciente. No entanto, as coisas pioraram muito antes que esses 3 meses terminassem. Em setembro, Steven teve uma reunião familiar particular na casa do meu pai. Ele e Melissa sentaram-se à mesa da cozinha com Ethan, que estava usando uma roupa que provavelmente custava o equivalente à comida de uma semana inteira. Temos boas notícias, anunciou Steven, olhando para os pais e não para mim. Estamos reformando a casa em que moramos, sobre a qual estamos conversando há muito tempo. Minha mãe bateu palmas de alegria, e Melissa acrescentou: precisaremos de um lugar temporário para ficar enquanto estivermos reformando, o que levará de 6 a 8 semanas. Meu pai assentiu imediatamente. Com certeza estaremos aqui. Tem bastante espaço. Antes que eu pudesse reagir, minha mãe me olhou severamente. Famílias se ajudam, Amanda. É só temporário. Ninguém me perguntou, ninguém pensou no que aconteceria com meus filhos. Tinham me prometido um lugar só meu, um lugar livre de dependência a longo prazo. E agora eu estava sendo empurrada para uma existência temporária e indefinida. Steven e Melissa se mudaram no fim de semana seguinte. Meu pai os ajudou a colocar o berço portátil de Ethan em seu quarto, algo que ele nunca tinha me ajudado a montar quando chegamos. Minha mãe esvaziou um armário para as coisas de Melissa, enquanto as minhas ficaram em uma mala por meses até eu comprar as minhas. A sensação de desconforto foi imediata. Jack e Emma foram instruídos a ficar quietos durante o dia porque Ethan precisava dormir, mesmo que ele estivesse brincando com Melissa na sala de estar. Seus brinquedos foram considerados bagunça, guardados, e a televisão estava passando os programas favoritos de Melissa, mesmo que meus filhos tivessem tido 1 hora para assistir depois da escola. Certa noite, quando cheguei em casa depois de um longo turno, encontrei Emma sentada sozinha no quintal, com o rosto sombrio. O que há de errado com você, Emma? Perguntei, sentando ao lado dela. A vovó disse que eu fazia muito barulho pulando corda, disse ela, tremendo. Mas o Ethan não estava dormindo, estava brincando com a tia Melissa. Naquela semana, Jack chegou em casa animado para mostrar seu projeto de pintura, que havia sido selecionado para representar a escola em uma grande exposição. Quando o entregou à vovó, ela acenou com a mão, dispensando-o. Agora não, estou escolhendo cortinas para Melissa. Observei seu rosto se fechar, suportando-o estoicamente. Naquela noite, tentei conversar com meus pais sobre o tratamento injusto dado aos filhos, mas meu pai apenas os criticou por serem muito sensíveis. Eu pedi atenção razoável, eu disse, mas o Steven levava o Ethan para a creche de manhã, a Melissa o buscava à tarde, e eles não fizeram exigências enquanto ele estava na escola. Minha mãe suspirou e disse sem rodeios: você sempre teve ciúmes do seu irmão. Nunca vai superar isso. Fiquei sem palavras, paralisada. Eles me viam como uma pessoa ciumenta, não como uma mãe tentando proteger o filho. A partir daí, a situação piorou. Melissa reorganizou os eletrodomésticos da cozinha, reclamou dos lanches saudáveis que eu comprei para ela e a deixou lavar a roupa. Steven tratava a casa como se fosse seu próprio quintal, muitas vezes fazendo reuniões em grupo para assistir futebol sem pedir a opinião de ninguém. Certa vez, ouvi meu pai discutindo finanças. A casa pode levar mais tempo para consertar, o empreiteiro encontrou um problema na fundação. Fique aqui, trate como se fosse sua própria casa, respondeu meu pai. Contribuí financeiramente, cozinhei e limpei, mas me disseram que morar lá é uma condição.
Por outro lado, Steven e Melissa, ambos com renda, não contribuíram com nada. O pior foi o jantar de domingo no início de outubro. Minha mãe preparou toda a comida que Steven gostava, da qual meus 2 filhos quase não gostaram. Quando Jack educadamente perguntou se havia mais alguma coisa, ela o chamou de ingrato. Costumávamos comer de acordo com nossas rações. Ela insistiu. Mais tarde, Ethan jogou seu prato de comida no chão e toda a família riu. Melissa explicou que era um ato de exploração para ele e que ele não se dava ao trabalho de limpar. Meu filho ficou impressionado com esse tratamento desonesto. Por que Ethan pode jogar comida e eu não posso pedir pão? Eu o abracei, sem saber como responder de forma convincente. Naquela semana, descobri que as fotos de Jack e Emma na geladeira tinham sido removidas para dar lugar a uma agenda e fotos de Ethan na creche. Quando perguntei a Melissa, ela disse: precisamos manter as informações por perto, ninguém vai se importar. Meus filhos não gostavam mais do espaço compartilhado na casa e se refugiaram em seus próprios quartinhos, onde podiam controlar seus próprios espaços. Comecei a levar as crianças à biblioteca depois da escola, na esperança de que tivessem um espaço seguro onde não fossem repreendidos a cada minuto. Uma colega de trabalho viu como eu estava cansado e perguntou. Contei tudo a ela, e ela comentou: você está criando um lugar onde seu filho e sua filha são indesejados, enquanto a família do seu irmão é tratada como convidados. Essas palavras me acordaram, e percebi que eu estava tão acostumada à injustiça que a considerava natural. Naquela noite, marquei uma consulta com meu corretor de imóveis. Deixei claro: preciso tirar as crianças de lá o mais rápido possível. Em meados de outubro, a situação estava no auge. Um dia, cheguei mais cedo do trabalho e encontrei as crianças encolhidas no sofá, com os olhos vermelhos. Minha mãe e Melissa tomavam chá, como se nada de grave tivesse acontecido. Perguntei à minha filha: o que aconteceu? Emma chorou e disse que tinham levado todos os seus pertences para o porão. Jack disse. Ele disse que você e sua irmã tiveram que ir para lá porque a família do Steven precisava de um lugar para morar. Fiquei com raiva. Tentei acalmar as crianças e confortar as crianças. Depois fui perguntar à minha mãe. Ela fechou os olhos e respondeu: como sempre, você chegou mais cedo. Porque as coisas das crianças estão no porão. Melissa, calmamente. Teremos que nos adaptar. Steven e eu precisamos do escritório e do quarto do Ethan. Se seus pais puderem morar no porão, tudo bem. Fiquei chocado com tamanha crueldade. O porão era úmido e frio, com apenas uma janelinha que não abria, e havia sinais de danos causados pela água. Jack tinha asma, e eu o havia alertado centenas de vezes sobre os perigos, mas meu pai achou que eu estava exagerando. Steven friamente aconselhou meu filho a perseverar, porque crianças que vivem em condições piores crescem bem. Melissa assentiu, sabendo que havia crescido em uma casa grande e confortável. Os 4 não demonstraram compaixão nem remorso. Voltei para a sala. As crianças me olhavam como se buscassem proteção. Naquele momento, eu sabia que precisava tomar uma atitude decisiva. Olhando para elas com olhos inocentes e abatidos, disse sem rodeios: façam suas malas. Mamãe vai levar vocês para outro lugar. Elas me olharam surpresas, mas assenti afirmativamente. Eu já tinha me decidido. Nesse momento, meu pai entrou e me repreendeu por fazer um estardalhaço sem motivo. Sorri gentilmente e o confortei. Isso não é verdade, pai. Você já me disse onde a mamãe e as crianças estão em casa. Merecemos ser tratadas melhor. Mamãe também se opôs. Qual é o problema? Vocês não podem sair de casa, por uma questão tão pequena. Steven zombou. Não façam disso um grande alarido. Respondi friamente. Isso não é pouca coisa. É um descaso para comigo e para com meus filhos, considerando-os um desperdício. Mamãe e papai levaram meu filho e minha filha para um lugar inseguro e depois deixaram claro que ele tinha prioridade por ser filho do meu irmão. O grupo inteiro ficou em silêncio. Olhei diretamente para a mamãe. Como você pretende explicar as palavras? Outros netos merecem um lugar melhor. Ela não costumava responder. Emma e Jack voltaram para o quarto, carregando mochilas pequenas e alguns itens queridos. Estamos prontos, disse Emma com firmeza. Mantive a calma e disse: arrume o essencial,
Pegamos o resto depois. Minha mãe gritou. O que você está fazendo? Você não pode simplesmente ir embora sem conseguir o que quer. Steven interrompeu. Vamos conversar. Insisti. Meus filhos já aprenderam o seu lugar na família. Estou cansado de discutir. Meus filhos vão primeiro. Ajudei-os a descarregar o carro, enquanto a família observava do lado de fora, esperando que algo mais acontecesse. Assim que liguei o motor, minha mãe correu para a porta do carro. Amanda, não exagere. Resolvemos isso quando chegarmos em casa. Conversamos amanhã. Recusei gentilmente. Volto amanhã para pegar as coisas. Por hoje, vamos embora. Entre e fique quieta. Meu pai ameaçou, furioso. Se vocês entrarem por esta porta, não esperem voltar. Eu apenas olhei para cima em silêncio. Já perdi essa esperança há muito tempo. As crianças pareciam preocupadas, mas ao mesmo tempo tinham um vislumbre de esperança. No caminho, Emma perguntou baixinho. Vamos mesmo nos mudar, mãe? Eu sorri. Temos uma casa, vamos nos mudar em uma semana. E hoje à noite dormiremos na casa da Nancy. Emma perguntou. Por que meus avós nos tratavam assim? Eu disse honestamente. Sim, porque merecemos respeito e amor, não o que temos lá. Chegamos à casa da Nancy e fomos recebidos calorosamente. As crianças comeram o sorvete com relutância, e eu agradeci pela gentileza. Você fez a coisa certa, Amanda, disse Nancy. Estabelecer limites com a família não é fácil. Confidenciei com tristeza. Gostaria de ter sabido antes. Ela estreitou os olhos. O importante é que você está fazendo isso agora. Naquela noite, ouvindo as crianças dormindo profundamente em seu quarto estranho, senti uma paz estranha depois de toda aquela confusão. No dia seguinte, quando liguei para o trabalho, pedi permissão para cuidar da arrumação da casa velha. As crianças insistiram em sair comigo. Eu queria que elas testemunhassem aquele evento importante. Quando conheci meus pais, ele me criticou por ser louca por ter ido embora. Respondi: não, só viemos buscar nossas coisas. Minha mãe estava triste, seus olhos profundamente marcados pelos vestígios de sono que causavam sofrimento. Steven e Melissa não estavam lá, indo ao parque com Ita. Pedi às crianças que arrumassem suas malas conforme as instruções, lembrando-me de levar apenas as coisas que amavam. Minha mãe me acusou de magoar a família, e meu pai me culpou por ter ciúmes de Steven. Neguei calmamente. Não é ciúme. Estou protegendo-o de ser abandonado e tratado como um extra. Subi para olhar as coisas dos meus filhos e depois discuti com meus pais sobre os riscos à saúde do porão. Quando estávamos prestes a sair para pegar o carro, meu pai me perguntou apressadamente: para onde vamos com todo esse dinheiro? Como posso ganhar dinheiro suficiente como enfermeira? Respondi francamente. Trabalho duro 12 horas por dia com um salário estável, tenho bom crédito e economizo dinheiro suficiente para o aluguel. Minha mãe estava cética. Casas são caras, como posso encontrá-las? Eu estava confiante. Tenho uma rede de amigos, sei como me virar. Subimos e descemos muitas vezes, carregando coisas no carro no silêncio da nossa antiga família. Antes de sair, vi minha mãe novamente na cozinha. Ela fazia café como um robô. Despedi-me. Estamos indo embora. Os olhos da minha mãe estavam vermelhos. Não entendo por que fizemos isso. Somos uma família. Eu disse gentilmente. Somos apenas parentes de sangue se não nos respeitarmos. Meus filhos sentem a dor há muito tempo. Ela ficou em silêncio, olhando para o nada. Quando repeti as palavras outras crianças merecem mais, ela não conseguiu responder. Na porta, meu pai tentou me conter. Você estava errado. Deixe seu orgulho te cegar. Eu estava impotente. Pela primeira vez, pensei em colocar meus filhos acima da aceitação dos meus pais. Obrigada, estou indo embora. As crianças se despediram confusas. Eu podia ver claramente que elas não entendiam a dor das crianças. Ao sair, Emma perguntou: ainda veremos nossos avós? Eu disse gentilmente: sim, mas somente se formos respeitados. Alguns dias depois, morando na casa de uma amiga, o espaço tranquilo ajudou as crianças a recuperarem o sorriso.
Concentrei-me no meu trabalho e me preparei para me mudar para uma casa alugada. Minha nova vida começou a mudar positivamente. No final, Steven e Melissa tiveram dificuldades sem mim para ajudar com as tarefas domésticas e o cuidado das crianças. Minha mãe estava exausta de cuidar do Ethan e administrar a casa ao mesmo tempo. Mantivemos contato com nossa antiga família, mas nossos limites estavam mais claros. As crianças estavam muito mais felizes. Jack se recuperou, aprendeu a desenhar. Emma se destacou na banda da escola e estava muito mais confiante. Certa noite, enquanto eu a colocava para dormir, Emma perguntou: "Por que você trata a nós e ao Ethan de forma diferente?" Respondi: "Talvez as pessoas tenham opiniões fixas e amem mais o Steven e transfiram isso para o Ethan. Mas vocês também são netos e ambos são amados, só que isso não é demonstrado de forma justa." Jack acrescentou: "Então, nós fomos embora." Eu disse: "Precisamos viver onde as pessoas nos tratem com respeito e gentileza, e não em desvantagem." Pouco tempo depois, surgiu uma oportunidade inesperada. Uma pequena casa de 3 quartos no meu bairro foi colocada à venda, acessível graças a um aumento e a uma poupança cuidadosa. Fiquei emocionada quando minha oferta foi aceita. Nunca imaginei que teria minha própria casa desde o meu divórcio, e agora era realidade. As crianças estavam animadas para decorar seus quartos, pintar suas portas e cuidar do jardim. Jack até queria um cachorro. Meu pai inesperadamente ajudou, revisando o relatório de inspeção da casa e me dando conselhos valiosos, como trocar o aquecedor de água na hora certa. Ao se despedir, ele disse: "Estou orgulhoso de você, filha. Comprar sua própria casa não é fácil." Fiquei emocionada e disse: "Obrigada, pai." No dia da mudança, as crianças ainda estavam na escola. Assinei os papéis sozinha e mostrei as chaves para as crianças. Fiquei no novo quarto, em silêncio, sabendo que a vida era diferente, mais independente e mais feliz. Nos meses seguintes, a família se recuperou gradualmente. Mamãe passou a visitá-los com mais frequência, admitindo que seu favoritismo anterior a